Eu quero mostrar para a sua Bíblia, por favor. Deixa eu ver. No livro de Eclesiastes. Livro de Salomão, chamado Eclesiastes, no capítulo 11. Aqueles que puderem, por favor, se colocar mais uma vez de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Capítulo 11, nós vamos ver dois versículos, o verso de número 4 e o verso de número 5. Amém? O livro de Eclesiastes está depois do livro de Provérbios. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 11, verso 4, verso de número 5, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém. Eu vou fazer novamente essa leitura. Quem somente observa o vento nunca semeará, ou nunca lançará sua semente. E o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém? Você pode uma vez mais curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Pai, eu te louvo, Senhor, por essa noite. Eu louvo a Ti, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E todos nós, nessa noite, queremos ser alimentados pela Tua palavra, Senhor. Nós já adoramos a Ti, nós já engrandecemos o Teu nome, nós já bendizemos, ó Deus, a Tua majestade santa, e esperamos, Senhor, que sejamos alimentados por essa palavra que é viva, por essa palavra que é eficaz, por essa palavra que cura, por essa palavra que liberta, por essa palavra que exalta, por essa palavra que orienta e que instrui, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e que nós saímos daqui verdadeiramente crendo que a Tua palavra é uma verdade para nós. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos você. Meus irmãos, essa palavra de Salomão, ele nos traz um ensinamento maravilhoso. E se nós pararmos de analisarmos aquilo que nós vemos aqui, nós vamos entender que Salomão, ele quer dizer algo que para nós muitas vezes é uma realidade nos dias de hoje. Nós estamos no final do ano, ou quase no final do ano, e geralmente a gente faz uma análise, uma retrospectiva da nossa vida desde janeiro até dezembro, e colocamos os nossos erros e os nossos acertos. E na maioria das vezes nós erramos mais do que acertamos. E por quê? Justamente porque nós não atentamos a esse ensinamento que Salomão nos dá. Ele diz assim: olha, aquele que somente observa o vento, ele nunca vai semear, ou seja, ele nunca vai lançar a sua semente. Por quê? Porque certamente ele vai pensar que aquela semente ela vai fugir do local onde ela deveria ser plantada. Então o vento se torna um empecilho, o vento se torna um obstáculo. Ele diz também que aquele que somente observa as nuvens,
colher. Por quê? Porque a chuva pode estragar a sua semeadura ou a sua colheita. Agora, ele diz também que se você não sabe para onde o vento ou sopra, ou a direção do vento, tampouco você sabe como se forma os ossos no ventre de uma mulher grávida. E você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Muitas vezes, nós pensamos que a dificuldade nos impede de tomar a nossa decisão em fazer alguma coisa. E na maioria das vezes, a dificuldade pode ser um trampolim para que nós possamos alcançar coisas maiores. Talvez o medo pode ser um empecilho para nós. O medo, ele pode ser algo bom, mas também pode ser algo ruim. Às vezes nós temos o medo que é um medo natural. Isso pode ser um mecanismo de defesa para nós, ou seja, pode ser algo bom. Posso ter um medo de altura. Poxa, está muito alto, o Senhor despenha aqui, então eu tenho medo de subir até uma certa altura. Às vezes eu posso ter medo de um animal feroz, isso é um mecanismo de defesa. Às vezes eu posso ter medo de me endividar, porque isso pode trazer um prejuízo, mecanismo de defesa. Agora, quando o nosso medo nos gera uma dúvida, aí isso é prejudicial para nós. Quando o meu medo gera uma dúvida, aí eu tenho que me preocupar, eu tenho que combater esse medo. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 5, Jesus ele pede o barco de Pedro emprestado uma vez que eles tinham acabado de pescar. Eles estavam lavando as suas redes. Jesus empresta o barco, sai um pouco da praia e ali ele ministra a palavra de Deus. Depois ele volta e diz para Pedro: olha, vai para aquele lado de lá e lança a sua rede. Pedro poderia muito bem ter dito para ele: Senhor, nós já pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Pedro podia não tomar a decisão por medo de se frustrar novamente. Imagina alguém lançando a rede a noite inteira e quando chega de manhã, nem um peixe sequer. E agora ele ouve alguém que ele nem conhecia dizer para ele voltar ao mar alto e lançar a sua rede. Por que ele não conhecia? É a primeira vez que Jesus tinha aparecido ali. Ou seja, ele ainda não conhecia a verdade. Ele ainda não conhecia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele ainda não conhecia aquele que futuramente seria o seu mestre. E a resposta que Pedro dá para Jesus é essa: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos um peixe sequer, mas conforme a tua palavra, eu lançarei a rede. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que Pedro, mesmo ainda não tendo conhecido a Cristo, ele acredita naquela palavra, ele volta, ele lança a sua rede, e aquela rede sai carregada de peixes, ao ponto de ele pedir ajuda, senão aquela rede iria romper tamanha quantidade de peixes que eles haviam apanhado. Agora, eu vejo esse mesmo Pedro, agora andando com Jesus, agora tendo experiência
Jesus diz aos seus discípulos: vão indo na frente, e depois eu alcanço vocês. Então eles seguem com o seu barco no mar. E a Bíblia diz que agora esse mesmo barco é açoitado por grandes ventos, por grande maré. Ele é o ponto daquele barco ir a pique. E a Bíblia diz que Jesus aparece andando por cima do mar. E os seus discípulos ali, apavorados, e dizem: olha, parece um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. Aí esse mesmo Pedro, que havia entendido que a palavra de Jesus era uma verdade e que podia se confiar, ele disse para ele: olha, se és tu, Senhor, deixa que eu também ande por sobre as águas. E Jesus disse: desce do barco e vem. Pedro desceu no barco, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que um vento bateu sobre Pedro e Pedro teve medo. E agora Pedro começa a submergir. Esse medo que Pedro teve gerou uma dúvida. Por quê? Porque quando Pedro pede socorro para Jesus, Jesus olha para ele, estende a mão e diz para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Aquele que pediu para Pedro andar sobre as águas é o mesmo que tinha pedido para Jesus lançar rede no mar alto. Por que então o medo que ele teve gerou uma dúvida em seu coração? E é essa dúvida que eu, que você e que nós temos que combater, porque ela é prejudicial para nós, principalmente para nós que conhecemos a verdade, que nós conhecemos aquele que pode todas as coisas e trabalha em favor daqueles que nele creem. E a minha pergunta é, baseado nesse texto: o que te impede? Eu disse que nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida, do nosso ano, meus irmãos, e muitas vezes nós deixamos de tomar decisão e não somos bem sucedidos nisso. Por quê? Porque temos medo. Às vezes nós temos a oportunidade de sermos bem sucedidos naquilo que nós propomos em fazer, mas nós temos medo de tomar a decisão por conta das circunstâncias. Não, precisa estar tudo alinhadinho para eu tomar a decisão. Não precisa, ainda não é tempo de tomar a decisão. Mas quem disse isso? Você? No seu coração? Ou Jesus disse para você: olha, ainda não é hora? Você observou o vento? Você observou as nuvens, por isso você não tomou a decisão? O que Salomão, meus irmãos, ele quer nos ensinar é que, em vez de nós olharmos as circunstâncias, nós olhamos para aquele que sopra o vento para onde ele quer, nós olhamos para aquele, porque o um embrião
tomar a decisão? Por que ficar procrastinando? Por que ficar adiando? Por que ficar postergando a decisão que já devia ser tomada lá atrás? Por quê? Porque há decisões que nós temos que tomar, meus irmãos, porque às vezes é a única decisão que você tinha que tomar, a única oportunidade que você tinha e você deixou passar a oportunidade de ser bem-sucedido, mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O mesmo Pedro que não tem medo de se frustrar novamente é o mesmo Pedro que estava olhando para Jesus enquanto ele olhava para aquele que havia dado a ordem. Ele estava caminhando bem. Aí quando veio o vento, quando veio o problema, porque vento simboliza problema, a adversidade que bateu sobre ele teve medo de tomar a decisão de dar continuidade na sua caminhada. Muitas vezes, irmão, tem pessoas que desistem por causa da dificuldade. Quem é maior? O teu problema? A tua dificuldade? O obstáculo? Ou o Deus que você serve? Ou Deus que tem a capacidade de formar ossos no ventre de uma mulher que está grávida? Aonde está a sua confiança? Está na sua própria capacidade? Na sua própria intelectualidade? Ou na sua inteligência? Ou na sua experiência? Meus irmãos, a dificuldade não pode ser um obstáculo para nós. A adversidade não pode ser um empecilho para que nós não tomemos a decisão. Parece até um ditado clichê, né? Nunca diga para Deus o tamanho do teu problema, mas diga ao problema o tamanho do seu Deus. Quer um exemplo disso? Olha aqui. A Bíblia diz, irmãos, em Tiago 6, o que duvida é semelhante à onda do mar. Foi o que aconteceu com Pedro. A minha fé, ela não pode oscilar. A minha fé, ela está constante. Porque eu não tomo decisão baseada nas circunstâncias. Mas Tiago me diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Uma hora está acreditando, outra hora não acredita em mais nada. Uma hora é corajoso para tomar decisão, no outro momento está lá embaixo do outro. Quantos lembram da passagem de Davi? 1 Samuel no capítulo 17. Está dentro desse contexto aqui. Davi se propõe a lutar com Golias, sim ou não? E alguém diz para ele, um dos seus irmãos aqui: o que você está fazendo aqui, rapaz? O papai mandou trazer aqui um lanchinho para vocês. Tem queijo, tem pão, tem uma limonada. E aí Davi observa aquele gigante afrontando o povo de Deus. Aí Davi pergunta: quem é esse gigante? Quase 3 metros de altura. Aí ele está nos afrontando aqui, só que ninguém tem coragem de afrontar ele. Ele diz: olha, quem me vencer, vai vencer a guerra toda. Mas ninguém tem coragem de afrontar.
está afrontando o exército de Deus vivo. Eu me proponho a lutar com ele. E aí alguém leva ele até Saul, que era o rei. Ele disse: olha, eu quero lutar com esse gigante. Ele disse: rapaz, que experiência você tem de guerra? Não tem nenhuma. Só que quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, um leão acompanhou uma das ovelhas, e eu botei a barra do leão, rasguei no meio e tirei a ovelha da boca dele. Um outro dia apareceu um urso que fez a mesma coisa. Eu grudei o pescoço daquele urso e matei também. Essa tem experiência que eu dá. Então eu vou te preparar. Aí Saul começa a arrancar as suas indumentárias. Pega a couraça, coloca nele, pega o capacete, o escudo, a espada, e Davi não conseguia nem andar com aquilo. Ele disse: não, eu não preciso nada disso. Você sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Ele não queria lutar com a experiência de Saul, mas ele já tinha a sua própria experiência com Deus. O que eu quero que você entenda? Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. Pastor, e como eu faço isso? Fale com ele. Tenha fé, não tenha medo. Deus, eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. Eu quero ser fortalecido na minha fé. Eu quero ter uma fé constante. Eu quero tomar decisões em meio às adversidades, porque eu sei que tu és comigo. Glória a Deus. E aí ele vai até o ribeiro, pega 5 pedras, pega 6 xiringues, coloca as pedras de bordar e vai até a direção do gigante. E o gigante Golias, quase 3 metros de altura, quando ele olha para Davi, ele dá risada e fala: vocês estão de brincadeira comigo? Vocês vêm trazer um menino para lutar comigo? Eu vou fazer dele como se amasse uma folha de papel. Será que Davi teve medo? Sim ou não? Não. Eu acho que sim. Eu acho que quando Davi ele olha para cima e vê o tamanho do gigante, aquilo é o vento. Será que quando Davi olha para o tamanho do gigante, ele enxerga o vento, ele enxerga as nuvens? Aquilo era um obstáculo para ele, sim ou não? Mas aí ele lembrou: eu sirvo um Deus que sopra o vento para onde ele quer. Eu sirvo um Deus que forma ossos no ventre de uma mulher grávida. Ele olha para dentro dos olhos do gigante e diz: olha, você vem a mim com espada e com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a profundidade disso? De tomar a decisão no meio da adversidade. Porque se ele tivesse olhado para a sua própria capacidade, para a sua própria força, ele teria desistido de tomar a decisão. Mas ele tomou a decisão no meio da adversidade, no meio do problema, porque ele não estava lutando com as suas próprias forças. Eu imagino que Davi olhou para o gigante e disse: olha, dá uma olhada aqui que está na minha retaguarda. Você é grande, mas o meu Deus é muito maior do que você. Você é grande, mas o Deus que eu sirvo é muito maior do que você. Olha ele aqui. É em nome dele que eu vou te afrontar. O que te impede? O que te impede de tomar a decisão? Está com medo? O que seria para você hoje
responde para mim, não. Responde para você. Eu quero que você saia daqui hoje. Antes de sair daquela porta, você vai tomar a decisão. Eu sei que o obstáculo está aí. Eu sei que o vento está soprando. Eu sei que as nuvens estão carregadas, mas você vai sair daqui confiando naquele que sopra o vento para onde ele quer, naquele que forma os ossos no ventre de uma mulher grávida, e você vai sair daqui nessa noite com a sua decisão tomada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser engrandecido através da tua decisão. Eu vou terminar, meus irmãos, com mais uma passagem. Josué, no capítulo 1. A Bíblia diz que Moisés havia morrido, sim ou não? E agora quem iria assumir? Quem iria assumir a responsabilidade que é o povo? Josué. Será que Josué teve medo? Sim ou não? Por quê? Porque ele viu quanto Moisés sofreu. Porque ele viu quanto Moisés foi pressionado por aquele povo de dura serviço, por aquele povo rebelde. Porque ele viu desde o início da saída do Egito, ele acompanhou o sofrimento de Moisés. E agora ele fala, puxa, eu vou ter que assumir. E Deus, ele olhou. Deus, ele observou que Josué estava temeroso. E aí ele dá a receita para Josué. Vamos ver? Josué, no capítulo 1. Vou ler a partir do verso de número 6. Olha só, meus irmãos. De número 5. Acompanha aí. Ninguém te poderá, Deus falando com Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi a dar aos seus pais. Verso 7. Tão somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desviem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Olha isso. Deus viu que Josué estava temeroso, irmãos. Então ele lança uma palavra sobre a vida de Josué. Josué tinha duas opções: acreditar ou não, ter medo de sofrer as mesmas consequências que Moisés sofreu e desistir, ou receber as mesmas consequências que Moisés teve e confiar naquele que havia prometido. Josué foi até o final, acreditando nessa palavra. Josué foi pressionado? Foi. E como foi? Mas em nenhum momento ele titubeou de tomar as suas decisões. Certa vez o povo diz: olha, aqui nós vamos voltar. Aí Josué diz: tudo bem, quem quiser voltar, volte. Mas eu e minha família continuar
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos dar continuidade, porque nós cremos naquele que nos prometeu. Ele tomou a decisão de seguir adiante. Meus irmãos, nós não podemos titubear. Nós temos que acreditar naquele que nos chamou. Nós temos que acreditar naquilo que a palavra está dizendo para nós. Porque se a palavra de Deus é uma verdade para mim, se a palavra de Deus é uma verdade para você, se a palavra de Deus é uma verdade para nós, nós não podemos duvidar. Nós não podemos ter medo ao ponto desse medo nos levar a duvidar daquele a quem nos chamou para uma grande obra. Quantos estão entendendo aqui? Então essa palavra é para você. Agora, se você entendeu aquilo que está sendo ministrado aqui, o que está te impedindo? Esses homens aqui, eles tomaram a decisão deles e foram bem-sucedidos. Você sabe o que me chama a atenção aqui? Pedro, antes de conhecer a verdade, tomou uma decisão acertada. Olha só, meus irmãos. Olha a ironia do destino. Antes de conhecer a verdade, a Cristo, ele tomou uma decisão acertada. E depois de já ter experiência com ele, duvidou. Será que você já assistiu esse filme? Talvez você seja o protagonista dele. Talvez você seja o ator principal deste filme. Quando eu não conhecia a verdade, eu tomava as decisões e eu era bem sucedido. Esse é o momento de você tomar a decisão. Por quê? Porque você conhece um Deus que pode todas as coisas. Esse é o momento de você mudar o seu pensamento no que diz respeito aos problemas, às adversidades que batem à sua porta. Tenha isso como um trampolim para você. Tenha isso como uma oportunidade de ser bem-sucedido. E isso não depende de Deus. Isso depende somente de você. Não, pastor, eu vou esperar as coisas ficarem bem, aí é fácil. Não, deixa as coisas ficarem bem apanhadinhas, aí eu vou tomar a decisão. Fique de pé, por favor. Eu vou fazer uma oração aqui, meus irmãos. E todas as frustrações que você teve nesse ano, principalmente por não ter a coragem de tomar a decisão, e você perdeu a oportunidade, você vai continuar vendo o vento soprar, você vai continuar vendo as nuvens carregadas, mas em vez de reter a sua decisão, olha para o vento e dizer: vento, eu estou vendo você soprar, mas eu vou lançar a minha semente. Ei, nuvens, eu estou vendo você carregada, mas eu vou colher aquilo que eu plantei. Isso não vai ser impedimento para mim, porque eu sirvo Deus que sopra o vento aonde Ele quer, na direção que Ele quer, porque eu sirvo Deus que do nada forma ossos no ventre ou na massa. Eu conheço Deus que forma ossos
E eu quero que você entenda. Todas as oportunidades que você perdeu esse ano de não tomar decisões por medo, a partir do próximo ano você vai contar os seus testemunhos aqui. Você vai contar os testemunhos aqui. E aí você vai lembrar. Todas as vezes que você precisar tomar uma decisão em meio à adversidade, você vai lembrar dessa mensagem desse dia. Eles foram bem-sucedidos e eu também vou ser, porque a palavra é uma verdade para mim. Coloca a mão no teu coração e fecha os seus olhos. Oh Deus, em nome de Jesus, a tua palavra é uma verdade, Senhor. E nós não podemos fugir dessa verdade. Muitas vezes o medo tem impedido essas pessoas de tomarem as suas decisões. Quando eles observam o vento, eles não semeiam. Quando eles observam as nuvens, eles não cegam, eles não podem. Mas a partir dessa palavra, Deus, que eu ministro sobre a vida de todos os que aqui estão, eles vão tomar decisões em meio a adversidades, e o Senhor vai honrar essa decisão, para que o teu nome seja engrandecido. Todas as pessoas, Senhor, que até hoje tiveram medo de tomar decisões, eu mando embora este medo agora. Eu mando embora esse medo que traz dúvida na sua vida hoje, em nome de Jesus. Medo, eu te ordeno agora, saia, em nome de Jesus. Dúvida, eu te ordeno agora, saia, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, todas as decisões que essas pessoas tomarem, elas serão bem-sucedidas para a honra, para a glória, para louvor e para a adoração do nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Deus, em nome de Jesus, eu ministro a cura àqueles que estão enfermos nessa noite. Ó Pai, vai colocando o Senhor nos ossos, vai colocando agora, Senhor, na carne, vai colocando nos olhos, vai tocando no cérebro, vai tocando agora na junta, vai tocando na medula, vai tocando, Senhor, nos rins, Pai, vai tocando no pulmão, no coração, onde quer que haja enfermidade, onde quer que haja dor, onde quer que haja inflamação, onde quer que haja infecção, eu ministro a cura, eu ministro a libertação, em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio. Diga, eu creio na tua palavra. Eu tomo posse hoje da minha cura, da minha bênção e da minha vitória. E a partir de hoje, eu não vou ter mais medo de tomar decisões em meio às adversidades. Porque eu recebi hoje esta palavra em meu coração. E ela me trouxe fé o suficiente para tomar as decisões. Em nome de Jesus.